Bem-vindos ao Globo News Painel. Como é que está a economia brasileira? Na semana passada, uma agência de risco, de classificação de risco, rebaixou a nota brasileira, botou um degrauzinho acima daquilo que eles chamam em inglês de junk, lixo. Não é que o Brasil tivesse perdido o grau de investimento, mas ficou numa situação pior do que a situação em que estava anteriormente. Há um noticiário complicado a respeito das próprias previsões do Banco Central em relação ao crescimento brasileiro previsto pelo Banco Central, menor do que a gente gostaria que fosse, e a inflação maior do que a gente gostaria que fosse. Qual é, então, o estado da economia brasileira? Tem razão os que dizem que estamos numa situação difícil ou é uma interpretação um pouco exagerada? É o tema desta edição. Como sempre, aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, são 3 os nossos convidados e hoje, claro, são 3 economistas. Começo a apresentação deles por Maílson da Nóbrega, que é sócio da Tendências Consultoria. Está conosco Mônica de Bolle, professora da PUC do Rio de Janeiro e diretora da Galanto Consultoria. E o terceiro participante é Simão Davi Silber. Ele é professor da FEA, a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Nesse momento vai minha saudação especial a você, o ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite. Maílson, a agência tinha razão em rebaixar a nota do Brasil? Eu acho que sim. Ela já tinha emitido um alerta de que isso poderia acontecer, né? Eu acho que a maioria das pessoas, nós inclusive na Tendências, esperava que isso acontecesse. A surpresa foi que aconteceu muito antes do que se esperava. Mas se você olhar o que aconteceu na semana anterior, em que as pessoas da S&P estiveram no Brasil conversando com brasileiros... S&P, só para o nosso... quem nos acompanha, Standard & Poor's, essa agência a qual eu me referi no começo do programa. Os técnicos dela conversaram com várias pessoas no Brasil, economistas, e conversaram com o ministro da Fazenda. E enquanto eles estavam aqui, o governo fez a mais estapafúrdia operação de contabilidade criativa envolvendo o Tesouro Nacional, empresas de energia elétrica e bancos. Eu acho que a partir desse ponto pode Você se refere à operação de socorro às empresas distribuidoras de energia? Isso, o que governo estavam numa situação difícil por conta do uso das termoelétricas. Exatamente. O governo tinha 2 saídas. Ou ele admitia a saída correta, que é reajustar preço de energia elétrica, ou o Tesouro punha o dinheiro para indenizar as distribuidoras de energia elétrica, que estão tendo prejuízo comprando energia mais cara para poder vender ao preço que o governo quer. E está comprando no mercado livre. Isso, se reajustasse o preço, a inflação subiria, isso impactaria a popularidade da presidente. Se eles adotassem a ação correta do ponto de vista fiscal, que seria indenizar as empresas com recursos do Tesouro, também seria ruim, daria um sinal de que ele não vai cumprir a meta de superávit primário. Então, o governo engendrou uma operação absolutamente incrível, em que inclui uma entidade que coordena o mercado de energia elétrica. Essa entidade vai tomar um empréstimo de 8 bilhões de reais, com garantia, ninguém sabe quais, se os bancos vão aceitar, se o Tesouro vai dar... No meio do processo, quando a S&P está avaliando se a promessa do governo de fazer o superávit primário sem malabarismos, sem contabilidade criativa, era uma promessa séria, eles saem com essa operação. Eu acho que isso acelerou a percepção da agência de que não era uma coisa muito séria, tinha que realmente concluir o processo de redução da nota do Brasil. Deixa eu testar os argumentos, porque me parece relevante nesse momento. Nós estamos dedicados aqui a uma questão de interpretação com consequências políticas muito graves, né? Uhum. O argumento do governo, ao saber do rebaixamento efetuado pela agência de classificação de risco, Mônica, foi de que era contraditório, que esse rebaixamento não poderia se efetuar diante da solidez da economia brasileira, diante da segurança com que as pessoas que investem no Brasil podem encarar os seus investimentos e diante do fato de que, ok, o governo reconhece, não estamos crescendo tanto quanto gostaríamos, mas na comparação internacional não se pode dizer que o Brasil é um país que cresce pouco em termos relativos. Esse argumento procede? Eu acho que esse argumento não procede, William, porque... 2 coisas. De um lado, o que a Agência Internacional de Risco, a Standard & Poor's, fez foi nada mais do que rebaixar o Brasil em 1 grau. O Brasil continua usando a frase que o presidente Lula, na época, usou para descrever o grau de investimento.
o Brasil continua, a despeito de todas as nossas contabilidades criativas, sendo visto como um país sério. Eu me lembro que no dia que o Brasil ganhou o grau de investimento, o presidente Lula, então o presidente na época, disse isso. Isso daí equivale a um reconhecimento de que o Brasil é um país sério. Pois bem, o que a agência Standard & Poor's disse é: nós somos sérios, mas estamos um pouco menos sérios do que estávamos há um tempo atrás. O que eu acho que é a mais plena verdade, porque quando a gente avalia os números da economia brasileira, os números da economia brasileira vêm piorando sistematicamente nos últimos anos. A gente está com um crescimento mais baixo do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás e com a inflação recorrentemente mais alta do que aquela que a gente tinha 3, 4 anos atrás. E quando uma agência faz uma avaliação desse tipo, ela olha o que é o cenário do que a gente chama de médio prazo. O que é isso? É você esticar um pouco o que você está vendo hoje para o futuro, olhar 2, 3 anos à frente e ver quais são as perspectivas nesse horizonte de tempo. E aí, quando a S&P olhou para o Brasil nesse horizonte de tempo, chegou à conclusão que esse é um país que não vai crescer muito mais do que 2% ao ano, é um país que vai ter grandes dificuldades de resolver esse problema de inflação, sobretudo porque a gente tem uma parcela de preços reprimidos, né? As tarifas de energia que não sobem, os preços de combustível, que estão fazendo aí o que fizeram com a Petrobras, esse congelamento de preços de combustível, os transportes, que também houve aí uma certa ingerência no processo de formação de preços de tarifas de transporte. Então, tudo isso agrava esse problema inflacionário, porque distorce a forma como os preços funcionam na economia, o que sinaliza que, para frente, não tem muito alento. Davi, no fundo, o que a agência de classificação de risco, esse é o nome que ela tem, classificação de risco, faz, é dizer para o investidor o que ele deve esperar de uma determinada economia. Mas aí a pergunta é a você, não ao que a S&P acha, porque isso a gente sabe, foi publicado. Você, como analista da economia brasileira, em que situação que você coloca nossa economia? A situação da economia brasileira? Eu vou te dar alguns argumentos. Eu vou esquecer agências de risco. Eu vou pegar o mercado. Pegar, por exemplo, o CDS, o Credit Default Swap. Traduza para o nosso quem nos acompanha que não é economista. É um seguro contra calote que você compra no mercado internacional se você carrega a dívida de um país. É um seguro para você tomar uma pancada na cabeça e alguém não te pagar. Isso. Então, desde o final de 2012, o nosso seguro, independente das agências de rating, o nosso seguro lá fora ficou o dobro de preço. Aumentou, dobrou o spread. Em que espaço de tempo, Simão? De novembro de 2012 até agora. Tá? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tá? Então o mercado já estava precificando que a política macroeconômica brasileira ela era mais inconsistente. Ela é trágica? Ela não é. Mas se você olhar no longo prazo, eu vou pegar o argumento da Mônica e dizer o seguinte: se você não fizer uma correção de rota, nós estamos indo em direção ao precipício. Tá certo? Então, como analista, eu diria o seguinte: suponha que eu caísse de Marte hoje aqui no Brasil e tivesse vagas noções de economia. Eu olharia e diria o seguinte: caramba, a economia não cresce. O juro disparou porque o Bernanke, no ano passado, em maio, aventou da possibilidade de aumentar juros. Bernanke, o ex-presidente do Banco Central americano. Isso, o ex-presidente do Banco Central americano, tá certo? Aventou a possibilidade de algum dia aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, que não é tão cedo. O juro subiu. Então se diz o seguinte: caramba, a economia não cresce, tá certo? O serviço da dívida do governo está crescendo, tá? O governo brasileiro, nesse instante, paga uma taxa de juros aos seus credores, aqui dentro, de 6,5%, 6,6% ao ano, tá? Que é uma farra fantástica para quem está no mercado financeiro. Tá? Olha as contas do governo, no governo, nos últimos 11 anos. Tá? As despesas primárias do governo federal, mais transferências sociais, cresceram de 16% para 21% do PIB. Tá? A maioria indexada no salário mínimo, com uma regra de reajuste muito rápido. Então, você olha e vê mais o seguinte, então é assim, a economia não cresce, o juro é muito alto, portanto a dívida do governo está crescendo,
a despesa do governo cresce muito acima do PIB, tá certo? E, além de tudo, faz-se alguma mágica contábil para tentar enganar eu não sei quem, tá certo? Porque isso você não engana uma criança de 5 anos. É mais fácil você tomar o picolé do que explicar essas enormes... Deixa eu pegar um ponto e acho essencial que vocês expliquem isso a quem nos acompanha e acompanha não só o Globo News Painel, mas acompanhou o noticiário de economia da semana que passou. Muita gente do nosso público é muito ligado no noticiário e ficou sabendo que o Brasil lançou e captou 1 bilhão de euros no mercado internacional na semana que passou, e isso foi comemorado pelo governo brasileiro, pelo ministro da Fazenda, pelas autoridades de economia, dizendo, olha, todas as críticas que a gente recebe são derrubadas quando a gente percebe com que avidez o investidor internacional foi lá e comprou esses papéis brasileiros, Maílson. Olha, em primeiro lugar, esse lançamento já estava programado há mais tempo, o governo já tem visitado todas as áreas onde se localizam os investidores. Em segundo lugar, como disse a Mônica, o Brasil não virou de uma hora para outra um desastre. Você não tem ruptura em marcha, não tem descontrole da inflação. A taxa de juros é convidativa comparativamente ao que os investidores podem obter nos mercados internacionais de capitais, não é? E eu acho que a avaliação de risco foi feita e a conclusão é um bom negócio. Quer dizer, ademais, a Standard & Poor's, ao rebaixar a nota do Brasil, disse, olha, daqui para cá está estável. Portanto, a probabilidade de continuar o rebaixamento é muito baixa. E, portanto, quem comprou esses papéis, comprou com a segurança de que é um bom investimento, não vai ter calote. E todo mundo avalia que o problema do Brasil, cada vez mais as pessoas percebem, o problema do Brasil não é de voltar à instabilidade do passado, hiperinflação, inflação de controle. O problema do Brasil é crescimento baixo. E crescimento baixo nos próximos anos não é nenhum sinal de que o governo pode entrar numa situação de calote daqui a 2, 3 anos. Até porque, como tudo é transparente, como lembrou aqui o Simão, né? Como o Brasil tem sólidas instituições que inibem a continuidade do populismo, em algum momento isso reverte. Ou porque há alternância de poder, ou porque o próprio mercado acaba impondo ao governo uma reversão de suas más políticas. Com o que você acabou de dizer, e se eu realinhar algumas coisas que eu vi da Mônica e do Simão, vocês entraram agora no clássico da análise de risco política. Você usou a palavra populismo. A Mônica há pouco estava se referindo aos preços congelados, que são definidas no economês, né, no idioma economês, esse idioma de tão... Populismo tarifário, essa é onde eu queria chegar. O Simão se refere a uma constante série de intervenções que são, no fundo, o exercício do arbítrio político e da vontade política com resultados nem sempre aqueles que se pretendia. Então, qual é o risco do populismo tarifário? Qual é o risco da intervenção do governo na economia? Como é que se quantifica isso do ponto de vista da saúde da economia do país? Isto está se aprofundando ou, se a gente pegar como os mercados reagiram na semana que passou, Mônica, eufóricos com pesquisas de opinião que mostravam a possibilidade de derrota do governo nas eleições de outubro, portanto, de uma correção de rumo. Qual é o risco? Olha, esse risco, ele é muito intangível. Então, existe uma dificuldade. Perigoso. Portanto, insidioso e perigoso, né? Tudo que é insidioso é perigoso, mas o que é insidioso ainda é pior, porque são aquelas coisas que estão ali por debaixo do tapete, né? Assim, se arrumando e se apresentando como uma possível ameaça. Eu acho que o que acontece com o que a gente está chamando aqui de populismo tarifário, com esse congelamento de parte dos preços na economia brasileira, mas uma parte importante, porque são preços que são extremamente importantes na cadeia de preços, né? A gente está falando de combustível, de energia elétrica, de transportes, enfim, toda uma série de preços que afetam outros preços. Quando você desalinha esses preços de referência, você desalinha todo o resto. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. E o problema de uma economia desalinhada e de uma economia desarrumada, cujos preços não refletem mais escassez e abundância, porque é para isso que preço serve, né? Quando uma coisa está em abundância, o preço dela é baixo. Quando uma coisa está escassa, o preço dela é alto.
Se não é permitido ao preço cumprir esse papel, você fica sem noção de valor. E as coisas começam a acontecer. Você começa a ter aumentos de preços de bens e de serviços que podem até parecer abusivos, que podem parecer além do que seria razoável, mas a gente perde o balizamento do que é razoável numa situação desse tipo. Então é um processo de desarrumação da economia. Até que ponto isso chega e aonde isso chega e aonde isso nos leva? Isso nos leva a uma desarrumação contínua. Não há um problema assim de uma ruptura súbita, como mencionou o Maílson. Não há um problema de crise iminente no Brasil, nem nada disso. Tanto é que a Agência de Risco Internacional manteve essa perspectiva estável da nota brasileira, como o Maílson bem lembrou. Porém, há essa desarrumação, e essa desarrumação é perigosa. O investidor estrangeiro, nesse momento do tempo, ele não consegue, ou ele talvez até consiga, mas deixa de ser uma consideração importante. Essa questão que para nós que vivemos aqui é extremamente importante, pelo seguinte, porque o investidor estrangeiro ele está olhando para a sua alocação de recursos no mundo, né? Então, o Brasil é um país junto com vários outros países. E aí, quando você pega países emergentes do porte da economia brasileira, quer dizer, com um mercado tão grande quanto o brasileiro, com uma economia diversificada como a economia brasileira, você vê casos que são preocupantes. A Índia, por exemplo, é um caso preocupante. É uma economia que está com uma inflação muito mais alta do que a nossa, tem um crescimento, ao que tudo indica, também um pouco maior, mas é um crescimento que também está em declínio. Vai para uma eleição país que vai para uma eleição complicadíssima, agora no terceiro trimestre. Então é um país que tem uma carga assim, de apreensão para o investidor estrangeiro muito grande. Assim como a Índia, há outros. A Turquia é um. A Turquia é um país cuja economia está completamente desarrumada por uma série de desmandos econômicos aí dos últimos anos. Então, assim, a comparação do Brasil com o resto... Com uma guerra civil ao lado e o governo proibindo o Twitter. Exatamente. Então, a comparação do Brasil com os outros que o investidor estrangeiro faz é uma comparação desse tipo. Simão, deixa eu... Posso claro, à vontade, por favor. Olha, a Mano tocou num ponto aqui que eu acho importante, eu até andei escrevendo um artigo sobre isso. Um dos problemas deste governo é que ele não acredita no sistema de preços, a função do sistema de preços, que é uma coisa que nós aprendemos penosamente ao longo de 40, 50 anos. Até o Delfim deu uma declaração outro dia que até ele aprendeu. Né? Escuta, para que serve o sistema de preço? É um sistema que é um gigantesco emissor de sinais para escassez, para abundância, para tomada de decisões. E este governo não acredita nisso. Essa é a minha impressão que ele transmite. Né? Então ele pode controlar, ele pode interferir, e isso não tem consequência nenhuma. Eu não quero desviar a discussão para o lado político-ideológico, mas o que vocês acabaram de mencionar são exatamente os quadros de referência teóricos e mentais em torno dos quais os agentes que tomam decisões de política econômica orientam as suas decisões. Isso. O que vocês estão acabando de dizer é que nós temos pessoas responsáveis por tomadas de decisão na política econômica no Brasil que acreditam nas teorias erradas. Isso. Simão, vamos deixar o investidor internacional de lado, que o pessoal que nos acompanha provavelmente está perguntando nessa hora, ok, eu não sou investidor internacional, eu sou o público brasileiro, eu quero saber por que eu tenho que estar preocupado ou não com os caminhos ou descaminhos da economia brasileira. As pessoas aqui que tomam as decisões acreditam nas coisas erradas, só para continuar na mesma linha. Eu acredito que sim. E o que é espantoso, para mim em particular, é que isso já foi tentado muitas vezes de forma desastrosa. Tá certo? Você... Isso. Desculpa a brincadeira. Eu estou seguindo a mesma coisa, intervir nos mercados, certo, de uma forma artificial. Tá? Então, usando um linguajar muito simples, não técnico, represamento de preços. Você não reajusta preços porque tem eleição aí na frente. Tá? Então, o que isso representa? Em primeiro lugar, um ponto que o Maílson chamou a atenção. Qualquer brasileiro, qualquer empresário, esqueça o internacional, ele está preocupado com risco de mercado. Mas ele não consegue prever risco institucional. Ou seja, será que o governo, no meio do jogo, ele muda a regra do jogo, como ele fez no setor elétrico, ou no setor sucro-alcooleiro? Ou seja, te puxa no tapete, tá certo? Você fica falando sozinho, depois ele levar um tombo monumental. Então nós estamos fazendo isso.
Isso é mero populismo macroeconômico no linguajar nosso. É o seguinte, congelar preço é facílimo, tá? E muito popular. E muito popular. O duro é sair. Sempre você sai com uma explosão. Então, o que você está comprando é uma inflação corretiva, em algum instante do tempo. Ou você quer quebrar o sistema Eletrobras e pergunta, não precisa nem ser o capital estrangeiro que você me colocou essa restrição. Alguém está a fim de investir eu coloquei no uma setor orientação, elétrico, digamos. okay? Eu coloquei uma orientação que o programa é de vocês. Tá. Você e o Vladimir. Não, mas eu acho que é um bom balizamento. Ninguém vai querer, porque você não sabe a regra do jogo. E tem setores que o governo fala, não, na infraestrutura, aí vai bombar o investimento. Aí você coloca Sim, a modicidade tarifária com muita ênfase. E coloca um banco oficial dando dinheiro de graça. Quem que vai confiar isso que vai sobreviver durante 10, 20 anos? Gente, a gente está deturpando o que é um sistema econômico. É um intervencionismo maluco. No curto prazo, o Brasil estava suficientemente saudável que o estrago ainda é pequeno. Eu acho que esse é o mote nosso aqui. Vá sim, que a gente vai fazer um estrago monumental. Qual é o tamanho do estrago, Mônica? Olha, o tamanho do estrago em termos de inflação, se a gente quisesse pensar nisso hoje, vamos fazer a conta. A gente tem um setor elétrico com as tarifas absolutamente defasadas. Então, vamos calcular que para você reequilibrar o setor elétrico hoje, e aqui a gente está falando só em reequilibrar, você precisa dar provavelmente, em média, um aumento de, sei lá, 25% nas tarifas de energia. Algo dessa ordem de magnitude. Ou seja, na conta do consumidor. Na conta do consumidor. Além disso, tem o gente combustível. falando em 30 já, né? Tem gente falando em 30 já. Eu estou sendo boazinha. Conservadora com os 25. Então, vamos lá. 25% para energia, uns 15% pelo menos para combustível, para realinhar a Petrobras, assim, né? Dá um pouco de fôlego para a Petrobras, e transportes que tem que soltar essa história de deixar os preços dos transportes congelados. Por conta, em grande parte, dos protestos do ano passado. Então vamos supor que precise aí de um aumento de 10% nas tarifas de transporte, talvez seja mais do que isso também. Mas só com essa conta daqui, a gente já está falando de uma inflação que provavelmente estaria alcançando a casa dos 8,5% ao ano, se você desrepresasse esses preços hoje. Quanto mais tempo você demorar para fazer esse tipo de medida, né, de soltar os preços, quanto mais tempo você demorar para soltar os preços, maior fica essa conta, porque essas defasagens, elas são cumulativas. Mônica, desculpe eu interromper. Desculpe, mas é que eu estou chegando ao final do primeiro bloco. Exatamente nesse momento a gente retoma... sobre isso que eu ia falar também. Não, a gente retoma com você, com a palavra, e a pergunta é a mesma. Qual é o tamanho do estrago? E se você concluiu, né, Mônica? Concluí. Então, a palavra é sua logo depois do intervalo. Fiquem conosco, é só um instantinho. Até já.